Você reconhece essa cena? Você já parou para pensar quanto valeria hoje a lista de carros que Nicolas Cage roubou em 60 segundos? Alguns desses modelos praticamente sumiram das ruas. Outros dispararam de preço e viraram peças de leilões de milionários. Porém, o mais curioso, nem todos os carros da lista brilharam nas cenas do filme. Então por que, afinal, eles estão lá? O que muita gente não sabe é que os 50 carros não foram escolhidos apenas por beleza ou desempenho. Eles foram cuidadosamente selecionados por uma combinação quase perfeita de raridade, carisma na tela, nostalgia, disponibilidade real na época de gravação e o gosto pessoal do diretor Dominic Sena e do produtor Jeremy Bruckheimer, dois fanáticos por carros. A lista mistura desde muscle cars selvagens dos anos 70 até sedãs de luxo japoneses dos anos 90 que ninguém daria nada, mas que estavam lá por um motivo. Será que todos eles mereciam realmente estar na lista de Memphis Reigns? E por que alguns deles parecem totalmente deslocados ao lado de Ferrari e Lamborghini? Seria apenas uma questão técnica por preencher com tantos carros? E quais os segredos de bastidores do filme e dos carros? Hoje eu vou revelar o que eles escondem, o quanto valem nos dias atuais e por que alguns se tornaram verdadeiras lendas enquanto outros parecem que nunca tivessem existido. Já que afinal nem toda estrela brilha na tela, algumas só brilham na garagem certa. Os 50 de 60 segundos. Assim como em operações ilegais ou situações sigilosas, seja na máfia ou até em jogos como GTA, ninguém fala abertamente o que vai fazer. Em vez de dizer "eu vou roubar um carro", usa-se uma linguagem codificada, algo como "quero uma pizza com mushrooms". Pode significar, na verdade, "hoje à noite, uma Ferrari". É a forma discreta e quase cômica de mascarar intenções perigosas por trás de frases inofensivas. E lugar nenhum representa melhor essa ideia do que o filme 60 Segundos. Uma produção que não só mostra como roubar carros, mas também como roubar a atenção. Nele, cada veículo da lista recebe um codinome feminino, como se cada carro fosse uma mulher, desejada, perigosa, memorável. Um paralelo sutil, mas que faz sentido, afinal, para muitos homens, a relação com carros é de pura paixão. Mas como escolheram essas mulheres elegantes e rebeldes sobre rodas? Bom, o produtor Jeremy Bruckheimer e o diretor Dominic Sena mergulharam fundo no universo automotivo para montar uma lista visualmente sedutora, tecnicamente diversa e emocionalmente impactante, um processo minucioso. Eles pesquisaram modelos ao redor do mundo, muscle cars, exóticos, clássicos, além de ouvirem a opinião de colecionadores, especialistas e fanáticos por carros. Depois vieram os testes de câmera, a logística, a realidade do mercado. Alguns modelos eram raros, caros demais ou até mesmo os dois elementos juntos. E outros simplesmente não tinham presença em cena. E claro, o gosto pessoal dos criadores teve peso. Muitos dos carros foram escolhidos porque causavam sensações ou eram sonhos de consumo. O resultado? Uma das listas mais icônicas da história do cinema automotivo. Começando pela Gabriela. Gabriela representa o espírito rebelde da juventude americana dos anos 50. O Mercury Custom virou febre entre os greasers e customizadores com sua carroceria alongada, teto rebaixado e o lendário motor V8 Flathead. Mais estilo do que velocidade, seu impacto está no visual. Era comum vê-los com pintura metálica, calotas espelhadas e interior em couro. Hoje, um exemplar personalizado pode passar dos $80 mil em leilões e eventos de hot rods. Pamela. Pamela é o nome de uma lenda, o primeiro Corvette que foi feito em fibra de vidro e equipado com um modesto motor 3.9 litros de 6 cilindros com 150 cavalos. A GM produziu apenas 300 unidades, todas brancas com interior vermelho. Mesmo com desempenho inferior aos europeus da época, seu design causou impacto. Pamela representa o pontapé inicial da linhagem do Corvette. O modelo original pode ultrapassar os $250 mil no mercado atual. Susan.
Susan foi a resposta sofisticada da Ford ao Corvette. Com um visual elegante e motor V8 de 4.8 litros com até 225 cavalos, ela oferecia conforto, teto removível e refinamento incomum para a época. A posição de direção baixa, bancos acolchoados e acabamento luxuoso a tornaram um símbolo de status. Mais de 15 mil foram fabricadas em 1956. Hoje, um exemplar restaurado pode valer entre 70 e 90 mil dólares, dependendo da originalidade e dos opcionais. Stephanie é a personificação do American Dream. O Bel Air 1957 trazia design marcante, com cromados generosos, nadadeiras traseiras e pintura em 2 tons. Sob o capô, o motor V8 podia chegar a 283 cavalos com injeção eletrônica, tecnologia de ponta para a época. Era o carro dos adolescentes ricos e dos comerciais de TV. Hoje, um conversível bem restaurado com especificações originais pode ultrapassar os 120 mil dólares em leilões. Dorothy é a pura arte e engenharia. Suas icônicas portas asa de gaivota escondiam um dos primeiros motores com injeção direta, 3.0 litros e 215 cavalos, capaz de levá-lo a 260 km por hora. O chassi tubular obrigava o desenho das portas, criando um visual lendário. Apenas 1.400 unidades foram produzidos. O 300 SL simboliza a transição entre carros de corrida e esportivos de rua. Atualmente, um Gullwing pode alcançar mais de 2 milhões de dólares entre colecionadores. Patrícia é sinônimo de luxo absoluto. O Eldorado Brockham vinha com detalhes absurdos: copos magnéticos, perfume embutido, bancos com memória e ar-condicionado, tudo em 1958. Equipado com motor V8 de 335 cavalos e suspensão pneumática, era mais confortável que muitos carros modernos. Com apenas 304 unidades feitas artesanalmente, tornou-se uma raridade. Hoje é super valorizado com mais de 200 mil dólares minimamente, sendo um dos Cadillacs mais refinados e exclusivos da história. Madeleine chama atenção por onde passa. As nadadeiras traseiras mais icônicas da história automotiva, lanternas verticais e quase 6 metros de comprimento fazem do Eldorado 1959 uma escultura em movimento. Equipado com motor V8 de 6.4 litros e 345 cavalos, oferecia câmbio automático e conforto máximo. Era o carro dos ricos e famosos. Hoje, modelos conversíveis em ótimo estado ultrapassam os 120 mil dólares e continuam sendo símbolos de ostentação retrô. E eu tava quase me esquecendo de falar aqui do nosso novo projeto, a Born to Fast, a marca feita para você que aprecia a qualidade dos nossos vídeos, agora em forma de camisetas para você usar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu mesmo só uso a minha própria marca agora e você sabe que eu coloco qualidade em tudo. Então eu vou fazer só um pedido para você. A gente deixou um link na descrição desse vídeo. Eu convido e peço até o voto de confiança. Entra no site, dá uma navegada, são 3 modelos diferentes, do mais minimalista até aquela camiseta com mais detalhes, tipo essa aqui, E é cheia de easter eggs e referências aí ao cenário do automobilismo, liberdade, lifestyle, com qualidade sempre. O link tá na descrição. Natalie carrega o charme europeu em formato compacto. O Porsche 356B Speedster de 61 tinha motor traseiro 1.6 litros com até 90 cavalos, dirigibilidade envolvente com peso abaixo de 900 kg. Era simples, era leve e era puro, toda a essência da Porsche. Muito desejado por entusiastas, tornou-se um dos carros clássicos mais valorizados da marca. Um modelo em estado original pode ultrapassar os 400 mil dólares. Steve McQueen tinha um, e isso já diz tudo. Bárbara, apesar do nome na lista, é um erro comum. O DB1 foi produzido só até 1950. Provavelmente, o carro referenciado seria um Aston Martin DB4 ou DB5. Vamos considerar o DB4, fabricado em 62, com motor 3.7 litros de 6 cilindros com até 240 cavalos e design elegante da carroceria Touring. Ele foi o prelúdio direto do DB5 de James Bond. Um DB4 bem conservado hoje pode valer de 500 a 1 milhão de dólares. Alma
Alma é puro requinte britânico. O Bentley Continental de 64 combinava luxo artesanal com motor V8 de 6.2 litros e visual clássico. Era um carro de diplomatas, astros e milionários. A versão R-Type era carroceria fastback elegante, enquanto o Continental S3 oferecia mais conforto e desempenho. Produzido em números limitados, seu valor atual varia entre 150 a 400 mil dólares. Alma representa uma era em que desempenho e sofisticação caminhavam lado a lado. Sharon foi batizada como um dos primeiros muscle cars da história. O GTO 1965 vinha com um motor V8 360 de até 389 cavalos, visual agressivo e preço acessível, a combinação que redefiniu e definiu uma geração. Bastava pisar e o rugido dominava. Apelidado de The GOAT, o carro virou símbolo da juventude americana dos anos 60. Um GTO restaurado pode valer entre 70 a 130 mil dólares, além de ser o carro que deu origem à cultura muscle car. Ashley. O AC Cobra 427 de 66 nasceu da junção entre o leve chassi britânico da AC e o brutal motor V8 americano da Ford, chegando a mais de 425 cavalos e pesando um pouco mais de 1000 quilos. Criado por Carroll Shelby, esse bólido alcançava 0 a 100 em cerca de 4 segundos. Hoje um exemplar original vale entre 1,5 a 3 milhões de dólares. É uma lenda viva entre colecionadores multimilionários. Stacy representa o ápice da segunda geração do Corvette. A versão L71 trazia o motor 427 V8 com tripla carburação, gerando impressionantes 435 cavalos. O Stingray é icônico, combinava força bruta com linhas elegantes e musculosas. O modelo de 67 é considerado um dos mais desejados da história do Corvette. Hoje, em condições perfeitas e com motor correspondente, pode ultrapassar facilmente 250 mil dólares. Nadine. O Ferrari 275 GTB 4 de 67 é mistura de elegância e alma de competição. Ele usava motor V12 de 3.3 litros com 4 comandos de válvula, produzindo 300 cavalos e som celestial. Carroceria assinada pela Pininfarina, suspensão independente nas 4 rodas com excelente dirigibilidade. Apenas 330 unidades foram feitas. Atualmente, o 275 GTB é uma das Ferraris mais cobiçadas do mundo, podendo ultrapassar 3 milhões de dólares em leilões de prestígio. Eleonor, ou para nós, Eleonora. A mais famosa da lista. E eu já te adianto que eu vou produzir um vídeo completo sobre a Eleonora. Porém, vamos para uma versão rápida. O carro que virou um personagem é baseado no Mustang Fastback de 67 e modificado como Shelby GT500. Trazia motor V8 428 com até 355 cavalos, mas os exemplares do filme foram turbinados para impressionar. O visual agressivo futurista, com pintura cinza e faixas pretas, virou símbolo da cultura pop. Hoje uma réplica oficial licenciada pode passar de milhões, caso troque de mãos em leilões, o que é muito improvável. A Eleonora é o carro que todos querem dirigir e poucos, muito poucos, irão conseguir. Jessica. Criado para oferecer desempenho sem firulas, o Roadrunner de 69 era barato, leve e barulhento. O motor 383 V8 entregava 335 cavalos, mas havia opções Hemi 426 com 425 cavalos. Seu nome e buzina inspirados no desenho animado conquistaram os jovens americanos. Era um muscle car raiz, sem luxo, só força bruta. Hoje, exemplares bem conservados com motor Hemi podem passar de 200 mil dólares. Vanessa. Com o seu enorme aerofólio e frente alongada, o Superbird foi feito para vencer na NASCAR. Usava motores V8 com 440 Super Comando de 375 cavalos e o lendário 426 Hemi de 425. Foi tão radical que assustou os compradores e menos de 200 unidades foram vendidas. Hoje é um dos muscle cars mais icônicos e raros, valendo entre 300 e 600 mil dólares dependendo da configuração. Kate.
Kate nasceu da fusão entre design italiano e músculo americano. O De Tomaso Pantera de 71 foi desenhado por Tom Tjarda e utilizava um V8 5.8 litros da Ford com cerca de 330 cavalos, montado em posição central. Tinha carroceria baixa e afilada e era vendido nas concessionárias Lincoln Mercury dos Estados Unidos. Apesar de problemas iniciais de acabamento, hoje é um cultuado exótico clássico, com preços entre 120 mil a 250 mil dólares para exemplares bem mantidos. Shannon. Sinônimo de raridade e brutalidade, a versão Hemi do Plymouth Cuda 71 trazia um monstruoso motor 426 Hemi V8, com os mesmos 425 cavalos que citei, e torque brutal. Apenas 11 unidades conversíveis com esse motor foram produzidas, tornando-se um dos muscle cars mais valiosos de todos os tempos. Seu design agressivo, com faróis embutidos e shaker hood, o tornava inconfundível. E hoje um modelo Hemi Cuda conversível original pode alcançar até os 4 milhões de dólares em leilões. Rose é puro excesso dos anos 80, com linhas largas, entradas de ar laterais icônicas e uma postura inconfundível. O Testarossa usava um motor flat 12 de 4.9 litros com 390 cavalos, capaz de levá-lo a mais de 290 km por hora. Era o carro dos milionários, roqueiros e hippies, símbolo máximo do luxo italiano. Seu nome significa cabeça vermelha, em referência às tampas dos cilindros pintados de vermelho. Virginia. Virginia é o Porsche que estava anos à frente de seu tempo. O 959 combinava um motor boxer biturbo de 2.85 litros com tração integral e gerenciamento eletrônico de suspensão. Entregava 450 cavalos e atingia 317 km por hora, superando a própria Ferrari F40. Foi homologado para o Grupo B, mas acabou como vitrine tecnológica da Porsche. Apenas 337 unidades foram produzidas. Atualmente, seu valor ultrapassa $1,5 milhão de dólares, sendo um dos supercarros mais inovadores da história. Dina. O puro exagero italiano, o Diablo SE30 foi criado para comemorar os 30 anos da Lamborghini, com motor V12 5.7 litros de 525 cavalos e tração traseira. Era mais leve, mais agressivo e sem concessões. Alcançava 325 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 4 segundos. No filme, tem uma breve aparição, roubando olhares na garagem dos Boosters. Atualmente, vale entre 600 mil e 800 mil dólares, sendo um dos Diablos mais raros. Bernardine. O XJ220 foi o supercarro britânico que mais prometeu nos anos 90, porém sua história é complexa. Com um V6 biturbo de 3.5 litros e 542 cavalos, atingia 349 km por hora, sendo, por anos, o carro de produção mais rápido do mundo. Seu nome vem da velocidade máxima projetada, 220 milhas por hora. Apesar das controvérsias, que já te conto já, virou item de colecionador. Hoje seu valor está entre 500 mil e 700 mil dólares, mas não aparece diretamente no filme. Diane. Diane representa a Ferrari dos anos 90, em sua forma mais refinada. O F355 Berlinetta trazia motor V8, com 375 cavalos e som inconfundível. Foi um dos primeiros a usar aerodinâmica ativa e ainda oferecia câmbio manual clássico, algo cada vez mais valorizado. Com 0 a 100 em 4.6 segundos, unia esportividade e elegância. Seu valor atual pode ser de 130 mil a 250 mil dólares, dependendo da versão e a quilometragem. Iris. Iris é a irmã tecnológica de Diane. O F355 F1 foi o primeiro carro de produção da Ferrari com câmbio automatizado de competição, F1 Pedal Shift, uma revolução na época. Manteve o mesmo motor V8, mas com trocas de marcha mais rápidas. Foi precursor do que se tornaria padrão em supercarros modernos. Sua dirigibilidade e inovação o tornam uma peça de transição na história da marca. Tânia.
O fim de uma era. O último 911 com motor refrigerado a ar. O 993 Twin Turbo trazia motor 3.6 litros biturbo de 408 cavalos, tração integral e comportamento dinâmico irrepreensível. Seu visual arredondado é amado por colecionadores. No filme, aparece estacionado entre os carros de luxo como um dos alvos mais difíceis de boost. Hoje seu valor gira entre 250 a 400 mil dólares, com unidades em estado de coleção valendo ainda mais. Denise. Denise é selvagem, barulhenta e indomável. O Viper GTS de 98 trazia motor V10 8.0 litros com absurdos 450 cavalos e visual musculoso, com capô longo e faixas duplas icônicas. Sem assistentes eletrônicos, era pura adrenalina e exigia respeito. No filme aparece brevemente entre os supercarros mais ousados da garagem. Hoje, um GTS Coupé com pintura original azul com faixas brancas pode valer muita grana em leilões, sendo cultuado por puristas da velocidade. Ellen. Combinando luxo e brutalidade em uma carroceria conversível, o SL600 vinha com motor V12 6.0 litros de 389 cavalos, suspensão adaptativa e acabamento impecável. Era o carro dos executivos que queriam performance sem abrir mão do conforto. Pesando quase 2 toneladas, ainda assim acelerava de 0 a 100 em cerca de 6 segundos. Hoje o seu valor é modesto, varia entre 30 mil e 60 mil dólares, um sleeper refinado que envelheceu com classe. Lean. A lenda da cultura JDM, o Supra, com motor 2JZ GTE 3.0 litros biturbo, entregava 320 cavalos, mas com preparação leve ultrapassava os 1000 cavalos. Seu visual icônico, painel voltado para o motorista e câmbio manual o tornaram um símbolo dos anos 90, especialmente após Velozes e Furiosos. No filme 60 Segundos, aparece entre os exóticos, mostrando o respeito que conquistou. Hoje, versões originais com câmbio manual podem ultrapassar os 150 mil dólares. Mary. Representando a transição entre o clássico e o moderno da Aston Martin, o DB7 vinha com motor 3.2 litros Supercharged de 6 cilindros, posteriormente V12. Design de Ian Callum e elegância britânica em cada detalhe. Era um Grand Tour mais refinado que esportivo. Produzido em parceria com a Ford, marcou o renascimento da marca nos anos 90. Hoje, seu valor gira entre 50 mil e 100 mil dólares, sendo uma porta de entrada para o mundo da Aston Martin. Laura. Luxo a céu aberto. O Bentley Azure conversível era um colosso de quase 2.700 kg, movido por um motor V8, turbo alimentado com até 400 cavalos. Era montado à mão, com interior em couro, madeira nobre e detalhes cromados. Caríssimo para a época, custava mais de 350 mil dólares e era o Bentley para magnatas e aristocratas que queriam chamar atenção. Atualmente, seu valor vai de 90 a 180 mil dólares com manutenção de alto nível. Carol ou Carol. A resposta apressada da Cadillac ao sucesso do Lincoln Navigator. O Escalade de 99 era basicamente um GMC Yukon Denali com o emblema da Cadillac, mas trouxe luxo e presença ao segmento SUV. Equipado com motor V8 de 255 cavalos, oferecia tração integral e acabamento premium. Apesar de ele ser criticado por falta de identidade própria, vendeu bem e pavimentou o caminho para os Escalades modernos. Hoje é apenas um carro nostálgico com preços acessíveis, pelo menos nos Estados Unidos, né? Angelina. Angelina é uma Ferrari clássica com motor dianteiro e elegância pura. O 550 Maranello usava um V12 5.5 litros com 485 cavalos e câmbio manual de 6 marchas, que é uma combinação rara para os dias de hoje. Acelerava de 0 a 100 em 4.2 segundos e atinge 320 km por hora. No filme aparece entre os modelos de elite. Seu equilíbrio entre desempenho e conforto conquistou muitos puristas. Hoje, um exemplar bem mantido pode valer de 180 a 300 mil dólares. Tracy.
O Hummer H1 civil derivado diretamente do Humvee militar, com tração integral, suspensão independente e motor diesel V8 6.5 turbo diesel com 195 cavalos. Extremamente largo e alto, era mais eficaz fora da estrada do que em centros urbanos. Símbolo dos anos 90, ficou famoso por ter como embaixador a celebridade Arnold Schwarzenegger. Hoje um H1 original bem cuidado pode valer de 80 a 150 mil dólares, dependendo da configuração, mas sendo um inimigo número 1 do politicamente correto. Rachel. Considerada a alternativa japonesa aos sedãs de luxo alemães, o Infiniti Q45 trazia motor V8 de 266 cavalos e foco em desempenho refinado, com suspensão ativa, direção precisa e design limpo. Embora menos lembrado que os rivais como BMW Série 7 e Lexus LS, tinha excelente qualidade de construção. A geração de 99 era confortável, mas discreta. Hoje seu valor gira entre 7 e 15 mil dólares, sendo um sleeper digno para entusiastas discretos. Deborah é o charme britânico com motor V8. O XK8 Coupé de 99 tinha um motor 4.0 litros V8 de 290 cavalos e transmissão automática projetado para longas viagens com classe. Seu design era inspirado no lendário E-Type, com capô longo e traseira curva. Embora não fosse um carro de pista, sua elegância era inegável. Hoje é possível encontrar modelos bem mantidos entre 15 e 30 mil dólares, um clássico moderno em ascensão que pode se tornar raro num futuro próximo. Hillary. O ápice da engenharia japonesa discreta. O LS400 de 99 vinha com motor V8 de 290 cavalos, transmissão automática de 5 marchas e um refinamento silencioso impressionante. Conhecido por sua durabilidade, baixo ruído e conforto, o LS redefiniu o padrão de luxo confiável. Porém, ele não chama tanta atenção assim como um europeu. Kimberly. O Lincoln Navigator era o SUV de luxo americano por excelência. O veículo vinha com o motor V8 Triton de 5.4 litros entregando 300 cavalos e muito torque. Com acabamento em couro, madeira e cromo, era grande, confortável e imponente. A Lincoln acertou em capturar o desejo por SUVs com presença de limusine. Foi sucesso entre rappers, atletas e executivos. Hoje, versões bem conservadas valem de 10 a 25 mil dólares e o modelo ainda tem seus seguidores fiéis. Donna. Um coupé executivo que unia força e sofisticação. Esse era o CL500, que usava motor V8 de 302 cavalos e suspensão ativa, permitindo que o carro lesse o asfalto em tempo real. Com linhas limpas e faróis duplos, era um dos Mercedes mais tecnológicos do seu tempo. Tinha preço alto e público exclusivo. Hoje é cultuado por entusiastas da marca e pode ser encontrado entre 20 a 40 mil dólares, dependendo do seu estado de conservação. Samantha. Sendo o sinônimo de poder e status, o S600 de 99 trazia motor V12 5.8 litros e 389 cavalos, conforto absoluto e tecnologias que só seriam visto em rivais anos depois. Com isolamento acústico, bancos com memória e suspensão adaptativa, era um palácio sobre rodas. Seu valor hoje varia entre 25 mil e 50 mil dólares, mas o custo de manutenção continua altíssimo. Ainda assim, é o tipo de sedã que fazia CEOs sorrirem. Tina marcou a transição polêmica da Porsche. O 996 foi o primeiro 911 com motor refrigerado a água, o que dividiu os puristas. Ainda assim, o Flat Six 3.4 litros gerava 300 cavalos e levava o carro de 0 a 100 em 5 segundos. O visual com faróis ovo frito gerou discussões, mas a performance era pura Porsche. No filme aparece rapidamente entre os alvos. Hoje o 996 é a porta de entrada mais acessível ao mundo 911. Daniela. O fim de uma linhagem, o Eldorado STS de 2000 marcou os últimos anos o tradicional coupé de luxo da Cadillac. Com o motor V8, gerando 300 cavalos e tração dianteira, o que é incomum para um carro tão potente.
Apesar de pesado, oferecia aceleração respeitável e interior repleto de conforto. Era voltado para um público mais maduro e fiel à marca. N. O F-350 Super Duty de 2000, especialmente modificado no filme, é equipado com motor V8 Power Stroke Turbo Diesel e conhecido por sua resistência. A versão modificada para o filme tinha suspensão elevada e aparência intimidadora. Usado como veículo de fuga ou suporte pesado, representa a força bruta americana. Mesmo hoje, esse modelo é cultuado e, dependendo das modificações, pode valer mais de $50 mil no mercado off-road. Megane. Megane representa o SUV americano clássico da virada do milênio. Com motor V8 de 285 cavalos, capacidade de carga e tração integral, era uma das favoritas para as famílias grandes ou do uso corporativo. Confortável e espaçoso, mas com consumo elevado, tornou-se comum em frotas de segurança e serviços executivos. O Yukon dividia a plataforma com o Escalade e Denali. Hoje, virou um guerreiro de uso diário para alguns saudosistas. Marcha. Marcha é o Porsche de entrada que salvou a marca. O Boxer 986 de 2000 tinha motor central 2.7 Flex 6 com 217 cavalos, equilíbrio de chassi impecável e estilo inspirado no 550 Spider. Apesar das críticas por ser menos potente que o 911, conquistou entusiastas com a sua dirigibilidade. Tornou-se um clássico moderno acessível. Hoje é possível adquirir um modelo em bom estado por $18 a $30 mil, com um sorriso garantido por quilômetro rodado. Grace. Sinônimo de opulência absoluta, a versão esticada do Silver Seraph, o Park Ward Limousine, era construído sob medida para chefes de estado, magnatas e celebridades. Com motor V12, fornecido pela BMW, oferecia um interior com divisórias, bancos executivos e silêncio absoluto. E para quem assistiu o filme vai lembrar dessa, hein? Infelizmente eu tenho que pausar porque senão já viu. Algumas, apenas dezenas, foram produzidas. É raro ver uma venda, mas em leilões exclusivos pode ultrapassar os $300 mil, mas dependendo da configuração e da procedência. E assiste o filme se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus. Katie. O SUV Land Cruiser 100 Series de 2000 vinha com motor V8, 230 cavalos e reputação de inquebrável. Usado em expedições, zonas de guerra e desertos, era refinado por dentro e brutal por fora. Apesar do preço elevado quando novo, sua confiabilidade fez com que muitos durassem até hoje, com mais de 500 mil quilômetros rodados, sendo um veículo extremamente respeitado e passando dos milhões vendidos mundialmente. Lisa. Talvez o menos interessante, o Station Wagon, que andava como um sedã esportivo. O V70R vinha com tração integral, motor turbo de 2.3 litros e até 265 cavalos, além de uma suspensão esportiva e visual discreto. Era o carro ideal para quem queria praticidade e performance, sem chamar atenção. Os freios Brembo de fábrica reforçavam o compromisso com a performance. Hoje é cultuado por entusiastas da Volvo, especialmente em versões manuais. Inclusive, esse culto que surge de repente resume o fracassado XJ220 que prometia falar mais. Um carro que surgiu causando estrondo, porém decepcionou milhares, e mesmo assim se tornou uma lenda. Mas como ele conseguiu fazer tudo isso de uma vez só? Bom, se liga nesse vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já em 5 segundos e não esquece da nossa marca, a Born to Fast. O link está na descrição.